Apagão em São Paulo deixa milhões de pessoas sem energia elétrica. A culpa é da privatização? Governo federal estuda novos cortes de gasto, começando pelos super salários do funcionalismo. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Gustavo Gobi. Já deixa o seu like, comente e compartilhe esse episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Porque tá começando o Livrescast. Quando culpam privatização, Gobi, eu penso logo como as coisas evoluíram no Brasil. Pô, evoluíram? É raro as coisas evoluírem no Brasil. Sabe por quê? Mas em que sentido? Porque quando tem um apagão, a gente olha e pensa, pô, havia energia elétrica, né? Quando eu penso no saneamento básico, onde não houve a privatização e onde não é possível culpar o setor privado, ninguém nem reclama. É um assunto que realmente não as pessoas, né? Lógico que tem muitas pessoas que são afetadas, né? Só que não se abrem os olhos para os problemas dessas pessoas, porque, enfim, lembrar que o marco de saneamento foi aprovado tem 5 anos, ainda está começando a surtir efeito, né? Mas Quem acha que olhar para esses problemas deve nos levar a pensar a respeito de soluções institucionais sérias e não apenas na polarização boba e simplista, como muitas vezes fazem, culpando a privatização por todos os males da humanidade, precisa fazer o quê? ser social livres, né? Acho que é bom aí pra gente continuar aqui o nosso trabalho e você também ajudar no nosso trabalho aqui para manter o Livres de pé e a gente manter também o Livrescast, se você acompanha aqui a gente. E claro, você pode se tornar associado de vários planos diferentes, na verdade, né? E um desses planos, que é o meu favorito, inclusive, é o plano avançado, que é recente. Você pode ganhar uma box como essa aqui, cheia de produtos exclusivos do Livres na sua casa, todo mês. Claro, temos outros planos, né? Para quem é estudante, para quem é baixa renda, para todos os tipos de público que querem defender a liberdade por inteiro no Brasil. Apesar do apagão dos Correios, chega todos os meses na sua casa. Porque a gente não manda pelos Correios. É por isso que chega, né? Porque do apagão dos Correios também ninguém fala muita coisa, não. Essa é a verdade. Mas, para começar os nossos trabalhos, fica aquele convite para você entrar no nosso site, eusolivres.org/participe e apoiar o nosso trabalho se tornando um associado do Livres. E falando em apagão, tá rolando uma coisinha chata em São Paulo, né? Tá chato, Tá né? um negócio meio chato aí, graças a Deus, agradeço a Deus que Faltou luz na sua casa? não faltou, graças a Deus. Aqui na Casa Livres também não, né? Mas Dessa vez, da outra vez, faltou. Pois é. E aí temos uma grande questão, né, em voga, que é a Enel, né? A empresa privada que fornece energia para não só a cidade de São Paulo, como cidades da região metropolitana. Não é a primeira vez que isso acontece, só que agora a gente está em período eleitoral. Então, naturalmente, o tema ganha outro escopo, né? Já Outra politizam dimensão. naturalmente. Durante a eleição, lógico que vão politizar ainda mais. Tanto de um lado, o prefeito Ricardo Nunes, com apoio do governador Tarcísio de Freitas, quanto, claro, do outro, a gente tem o Guilherme Boulos, apoiado pelo governo federal, pelo presidente Lula. E aí, assim, para a gente começar a falar de fato disso, né? Acho que não é novidade. Tem muita gente sem energia, não é novidade o prejuízo que isso já gerou. Mais de 1,5 bilhão de reais. Pois é, muita coisa, né? Só no setor de bens, serviços e turismo, né? A gente teve a prefeitura entrando com uma ação no Tribunal de Justiça para que a Enel restabeleça, mas a gente sabe que não é a energia, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil. Tem toda aquela questão, se a árvore está conectada ou está embaixo do fio, é responsabilidade da Enel, se não está é da prefeitura. Um joga para um lado, outro joga para o outro, nunca ninguém é o culpado. E no fim, todo mundo tem a sua parcela de culpa aí, né, mano? Eu confesso que eu fiquei chocado com a coletiva de imprensa do presidente da Enel, porque ele quis ao mesmo tempo dizer que, olha, tá tudo na normalidade. É na casa dele, só se for. Você tem milhares de pessoas sem energia elétrica e ele tá
no lugar de, bom, são seus clientes, meu amigo, que estão pagando por um serviço e não estão recebendo o serviço pelo qual estão pagando. Como é que você tem a cara de pau, a disfarçatez e a falta de preparo de comunicação de olhar para os seus clientes através de uma coletiva de imprensa e dizer, está tudo dentro da normalidade? Assim não dá, né, meu amigo? Me ajude a lhe ajudar. É realmente complicado, mas isso nos ajuda a lembrar que ser liberal não é defender qualquer coisa que faça uma empresa privada. Exato, até porque liberais não defendem empresas, defendem o livre mercado. É bom deixar isso claro. A gente defende a competição. Então, se existem empresas melhor capacitadas do que a Enel, certamente deve existir, porque a Enel não tem sido muito boa. A gente tem que trazer essas empresas, tem que realmente abrir uma nova licitação, mas para trazer esse panorama, mano, para além, né, desse debate que fica um jogando a culpa contra o outro, tem muita coisa por trás disso também, e quem vai explicar todo esse contexto para a gente é Lena Landau, conselheira acadêmica do Livres, especialista do setor energético do Brasil, que mandou sua contribuição aqui pro Livrescast. Confere aí. Mais uma ventania forte, intensa, derrubando linhas de transmissão, árvores, deixando São Paulo sem energia há muitas horas, com milhares de consumidores de energia elétrica fora do ar. Não é um evento isolado, já tivemos o ano passado, temos as secas extraordinárias desse ano, inundação no Rio Grande do Sul, o país precisa se preparar a isso. No setor elétrico, são precisos novos investimentos de resiliência da rede. Isso não acontece de uma hora para outra. Todo aumento de investimento tem que ser feito com muito cuidado, porque vai onerar ainda mais as tarifas dos consumidores, né? Que, aliás, o governo federal tem feito uma contribuição enorme para tornar a conta de luz de cada consumidor cada vez mais cara, por causa de subsídios que eles dão indevidamente. Então, é preciso calma nessa hora e é tudo que não está havendo. Então, assim, cabe a ANEEL saber por que o plano de emergência da Enel não está funcionando, se é que não está funcionando. É preciso aprimoramento? De onde vem o problema? Primeiro, o que vamos fazer para consertar? O objetivo número 1 deve ser a melhoria da qualidade de vida do consumidor, resolver a vida do usuário de energia elétrica. O que nós estamos vendo é um circo político armado, oportunístico. O governo federal faz uma entrevista coletiva para desmoralizar a agência reguladora, para intervir nas eleições municipais de São Paulo, evidentemente. Os próprios candidatos usam isso no debate, num jogo de acusação, e ninguém pensa no consumidor, de fato, né? Na realidade, as agências reguladoras viraram a bola da vez. Elas têm sido, ao longo dos anos, capturadas politicamente, estão sem recursos, são sem funcionários. O próprio Ministério de Minas e Energia e o governo, o Executivo Federal, não nomeiam um quinto diretor na agência. Ela está sem condições de cumprir o trabalho dela e, no fundo, o que eles querem? É aprovar um novo PL que acabe com a autonomia das agências reguladoras. E a gente está vendo isso, para que o Ministério de Minas e Energia consiga aprisionar de vez diretores da agência reguladora sob seu comando. Esse foi o comentário de ninguém mais, ninguém menos que Lena Landau, que além de ter atuado como diretora de desestatização lá atrás, no momento em que o Brasil estava passando por essa mudança estrutural do mercado da energia elétrica, o que foi essencial para universalizar o acesso à energia, o que até hoje não aconteceu ainda com o saneamento básico, por exemplo, também foi presidente apenas do Conselho de Administração da Eletrobras, ou seja, a Helena entende tudo do setor elétrico. E quando ela fala sobre o risco que nós estamos vivendo de aproveitarem este episódio para desmontarem ainda mais a estrutura de trabalho da agência reguladora com uma apropriação política, a gente precisa ouvir com muita atenção e entender bem como se colocar nesse debate, porque o instinto liberal mais imediato tende a dizer, um problema de mercado você trata como? Com concorrência. Energia elétrica é um setor do chamado monopólio natural, ou seja, não é possível ter a concorrência imediata entre
para que o consumidor possa, na sua própria casa, escolher se ele vai conectar a sua fiação elétrica com uma empresa ou outra. Ainda não chegamos nesse nível de desenvolvimento tecnológico. Então, precisamos ter este monopólio natural, que por isso tem uma atuação muito importante da agência reguladora. Ou seja, nesse contexto todo, a gente tem que sempre pensar como melhorar a qualidade do serviço na ponta para o consumidor e não simplesmente em lacrações de um lado ou de outro. Os problemas não se resolvem você simplesmente xingando alguém, nem você simplesmente dizendo, então rompe o contrato imediatamente e aí, independentemente das consequências, porque se você rompe o contrato num dia, quem cuida da energia no dia seguinte? Você vai recriar uma estatal? Será que as estatais eram mais eficientes para lidar com apagão do que são as empresas privadas? Ou seja, problemas de ineficiência precisam ser encarados com a criação de capacidade institucional, né? Ou seja, como que a gente aumenta a eficiência no processo. E aí, é claro, o aparato regulatório é muito importante para que a empresa sinta no bolso quando a diferença entre um serviço ineficiente e, portanto, ela queira prestar o serviço mais eficiente possível para o seu consumidor. Esse é o ponto. E para que isso ocorra, nós precisamos ter um ambiente institucional com segurança jurídica que seja capaz de atrair investimentos de longo prazo e que seja capaz de fazer com que as boas empresas sejam lucrativas, ganhem dinheiro, isso não é problema nenhum, e que más empresas, ou seja, empresas ineficientes que não cumprem as suas obrigações regulatórias, sejam devidamente punidas, inclusive com multas da agência reguladora e com o devido processo legal em casos extremos, haja sim rompimento de contrato, mas seguindo o devido processo e a técnica do melhor conhecimento regulatório possível, não simplesmente de forma populista, como muitos políticos acabam querendo se colocar, né? Mas dito isso, pode não ser agora, mas eu acho que a questão da rescisão do contrato da Enel é uma questão de tempo. Né? Lógico que não vai acontecer da noite para o dia, não tem como você simplesmente rasgar o contrato, a empresa tem que continuar fornecendo ao menos o que ela consegue fornecer, mas eu acho que esquerda, direita, centro, em cima, abaixo, todo mundo é favorável a isso. A empresa realmente não está prestando um serviço de qualidade, deixando muito a desejar. O próprio prefeito Ricardo Nunes defende isso, o governador Tarcísio de Freitas defende isso, o candidato da oposição, Guilherme Boulos, defende isso. Então, acho que não é quase uma unanimidade. Uma unanimidade. Realmente, a empresa não está conseguindo entregar esse serviço, e eu acho que a maioria dos cidadãos em São Paulo concordam com isso também. Então, assim, lógico, deve-se respeitar o tempo, mas eu acho que é realmente questão de tempo mesmo para a Enel não ser mais a empresa que vai fornecer energia elétrica em São Paulo. Agora tem outra questão, né? Se a empresa está sendo ineficiente, isso é culpa dela ser privada? É o fato dela ser privada que a torna ineficiente? Tem um dado muito bom para a gente refletir sobre isso, sabia? A própria agência reguladora, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem um ranking de qualidade das empresas. Hoje existem 29 concessionárias de grande porte, que são aquelas que atendem pelo menos 400 mil unidades consumidoras, né? Sejam domicílios, comércios, indústrias, enfim. Tem 400 mil unidades de consumo. Existem 29 dessas empresas hoje no Brasil. A Enel São Paulo ocupa, nesse ranking, o lugar número 21. Mas isso quer dizer duas coisas. Primeiro, ela está na metade de baixo, ela está entre as piores empresas. Isso é inegável, mas ela não é a pior. As piores são estatais, imagino. Exatamente. Quando a gente vai olhar quais são Uau, as que piores, surpresa! ou são estatais ou acabaram de ser privatizadas nos últimos 6 anos e ainda estão passando por um processo de reestruturação de investimentos. Ou seja, a resposta não é simplesmente privatização é ruim. A resposta é como criarmos um aparato regulatório, institucional e de atração de investimentos com contratos que sejam
mais bem feitos, que preparem a infraestrutura para o futuro e que consigam prestar um serviço que tem um contínuo processo de aperfeiçoamento institucional para se tornar cada vez mais eficiente para o consumidor final. E outro, é bom lembrar que antes da Enel fornecer o serviço, né, na verdade a Enel comprou a Eletropaulo, que é uma empresa privada e que eu não morava em São Paulo nessa época, mas não lembro de grandes apagões serem noticiados. Então, já existia, desde o final dos anos 90, uma empresa privada fornecendo serviço, mais, à época, mais eficiente do que a Enel. Então, não faz sentido dizer que o serviço da Enel é pior porque ela é privada, se antes tinha uma empresa privada também fornecendo e fornecendo de forma melhor. Então, acho que, né, só esse fato já mostra que não é esse o debate. Se é privada, se não é, se tem que estar, muito menos tem que estatizar uma companhia dessa ou ter uma empresa estatal fornecendo esse serviço. É realmente a gente conseguir, e aí para os próximos anos também ter, como o Mano falou, uma segurança jurídica que a gente consiga ter uma avaliação de tempos em tempos para saber se a empresa realmente está funcionando e ter alguma maneira de alguma forma acelerar esse tipo de mudança. Tipo, a Enel, nesse momento, como eu falei, não vai acontecer a mudança, mas a população de São Paulo já espera uma mudança, né? Já anseia essa mudança. Então, talvez seja um trabalho aí realmente de agência reguladora, da gente ter, não sei se contratos mais flexíveis ou não, porque também isso pode ter abertura, né, para o meio político interferir. Então, assim, existem vários atores, né, políticos, nesse caso, que, como a gente falou no começo, tem uma parcela de culpa, mas que também podem ter sua parcela de contribuição numa resolução do problema, né? Então, eu acho que tem que ir mais por aí. É como que a gente pode fazer esses atores serem mais eficientes para que no futuro a gente não volte a ter problemas como esse. Porque, assim, o presente é o presente. Enquanto a Enel estiver lá, muito possivelmente isso vai continuar acontecendo. Um ponto adicional, Gobi, só para a gente encerrar essa pauta, é a necessidade dos executivos de qualquer setor público, privado, qualquer tipo de negócio, mas especialmente da área de infraestrutura, que é uma área essencial, se conscientizem da necessidade de se antenar com as mudanças climáticas, com os extremos climáticos que nós estamos vivendo, que exigem que as nossas lideranças sejam do setor público ou do setor empresarial, sejam capazes de articular planos de adaptação e resiliência climática, porque esses apagões são frutos exatamente do nosso não investimento, da não construção de planos de contingência e de planos para lidar com esses eventos climáticos que são diferentes do previsto. Eu fiquei realmente chocado com a entrevista do presidente da Enel, onde ele trata como se, mas aquele evento que deu, ninguém era capaz de prever. É como se ele tivesse completamente surpreso sendo apresentado as mudanças climáticas na última sexta-feira, sendo que nós tivemos um apagão recente aqui mesmo em São Paulo, nós tivemos tudo isso que, enfim, a Helena já mencionou o Rio Grande do Sul e todos os casos de extremos climáticos mesmo. A gente precisa, em todos os setores, pensar em planos de adaptação e resiliência climática. Inclusive, falamos sobre isso num Livres Entrevista com a conselheira acadêmica do Livres, Nathalie Antestel. Fica a indicação também. Está no nosso canal do YouTube e nos agregadores de podcast. Isso aí, mano. Vamos agora falar de economia, porque parece que agora vai. Eu não sei se é que nem a semana que vem do Paulo Guedes, mas parece que finalmente a equipe econômica do governo vai botar para frente um corte de gastos, né? A equipe econômica está meando um corte de 30 a 50 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já se mostrou disposto a isso. A ministra Simone Tebet, do Orçamento e Planejamento, também se mostrou disposto. Agora tem um problema, né, mano? O chefe. O problema é o chefe. Como é que convence o chefe agora, mano? Me fala aí, porque você é o meu, né? Então, ninguém melhor que você para explicar. Olha, Gobi, às vezes
a gente precisa estar disposto a comprar a briga para convencer o chefe, né? A gente precisa estar disposto, inclusive, a colocar o cargo à disposição. Quando eu vejo esses casos de conflito entre ministro técnico, né, ou que tenta ter uma atuação mais técnica, e o presidente da República, eu lembro imediatamente dos bastidores do Plano Real, que nós tivemos o privilégio e a oportunidade de contar no documentário Muito Além de uma Moeda, que também está disponível no canal de YouTube do Livres, onde tanto o então ministro Fernando Henrique Cardoso, como depois o ministro Rubens Recupero, em diversas oportunidades para garantir a integridade técnica do plano, precisaram ter conversas difíceis com o então presidente Itamar Franco e dizer que, olha, ou é do meu jeito, ou eu tô fora. Porque quando a pessoa se submete completamente e não tem qualquer capacidade de criar um custo político para o presidente, ela não consegue mudar nenhuma opinião que o presidente já não concorde antes, né? E eu acho que é disso que se trata. Esse é a grande encruzilhada, porque o que ocorre? O que é que Haddad pode tentar representar ao peitar o presidente Lula? O que Haddad tem para colocar na mesa que Lula precise? Me parece que Haddad não está disposto a colocar o próprio cargo à prova. De forma nenhuma. Parece que Haddad se coloca de uma maneira politicamente servil ao presidente Lula. Igual o que o Guedes fez com o Bolsonaro também, tá? Não estamos aqui para apontar o dedo pro sol, não. E não à toa a agenda não andou. É muito natural. E acontece não à toa a agenda não andou. Pois é. Porque Se é que tinha, né? Não, ter agenda ele tinha. 1 trilhão de privatização, ele dizia que tinha. O que é que foi privatizado? Nada, mas qual era a disposição dele de efetivamente comprar uma briga? Pouca, né? Então, assim fica muito difícil. Então, a minha opinião é que, infelizmente, a gente está diante do cheiro, do suco de Paulo Guedes e sua semana que vem. Pois é. Haddad e sua semana que vem. Mas, mano, a gente tem aí já anunciado que o início desses cortes seria pelos super salários do funcionalismo, né? O que são os super salários, basicamente? Em teoria, pela lei, ninguém poderia receber acima do teto constitucional. Só que algumas instâncias do judiciário, do legislativo, acumulam funções que acabam aumentando esse salário e passando por cima do teto. E aí são chamados super salários. Só que esse puxadinho jurídico, vamos dizer assim, tem um custo para o orçamento e para você que paga impostos. Esse custo por ano é de 5 bilhões de reais. Aí você vai pensar, é muito dinheiro, né? Quem dera um pouquinho disso na minha conta. Só que pro orçamento do governo... Dá muito. Dá bilhão. Mas para o orçamento do governo, isso é uma cosquinha. 5 bilhões é trocado, é moeda que você recebe em bala 7 belo, né? Então, assim, beleza, é um jeito de começar, mas ainda é muito pouco, né? É menos de 10% do que eles estipulam como meta de corte, né? Que é 50 bilhões. Uhum. E tem onde cortar. não é porque não tem. Não falta. Não é porque não tem. Por exemplo, a gente tem aqui, só de subsídios que existem no Brasil hoje, de acordo com o Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, né, o Brasil perdeu, com renúncias fiscais, só em 2023, mais de 500 bilhões. É 100 vezes mais que isso. Outra coisa, os militares, né, tem que colocar o dedo na ferida, porque 85% do orçamento das Forças Armadas é para gasto com salários e benefícios. Só o Exército gastou 47 bilhões com pessoal no ano passado. Se comparar com países da OTAN, tá falando da OTAN, gente que tá em guerra ou tá financiando guerra, né? Só 9 países da OTAN destinaram mais que 50% dos seus orçamentos para despesas desse tipo. Outra coisa, políticas ineficientes.
o tal do programa nuclear, submarinos nucleares da Marinha. Não sei pra quê, porque o Brasil não tem ninguém chegando na costa pra invadir, pra gente precisar de submarino nuclear. Mas esse tipo de política, que já não faz sentido na largada, mas mesmo que fizesse, já se provou muito ineficiente, porque a gente teve já um gasto de mais de 40 bilhões e a gente sabe que falta muita transparência, tem muito atraso e muito superfaturamento. Outra coisa, indexação do salário mínimo, né? Hoje no Brasil, se você aumenta o salário mínimo, automaticamente você precisa aumentar na mesma proporção os benefícios como pensões e aposentadorias. Isso torna o orçamento mais rígido, porque toda vez que você tem um aumento do salário mínimo, você também tem que colocar na conta o aumento dessas pensões e aposentadorias. E aí isso vai criando uma trajetória de dívida, porque hoje o país não está no azul, então você vai aumentando a dívida, e você vai gerando uma bola de neve. Só de desindexar um gasto ao outro, a gente poderia ter uma economia de 400 bilhões até 2035, em 11 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E a gente tá falando aqui de não dar aumento para aposentado, não é essa a questão, é só desindexar. Por exemplo, nos últimos 2 anos, o presidente Lula tem aumentado o salário mínimo acima da inflação. Isso. Né? Ele criou uma regra de reajuste automático do salário mínimo, né? Que junta inflação mais crescimento do PIB. Isso. Isso é uma bomba relógio, né? Porque quer dizer que sempre que aumentar o PIB, vai aumentar o gasto. Então, tem um problema aí sobre arrecadação e gasto. Quanto mais você arrecada, mais você acaba obrigado a gastar. E aí a e às vezes o PIB ele está crescendo bastante. No caso, o Brasil estima-se que vai fechar com crescimento de 3% esse ano. Mas muito por causa também de gasto público. Exato. Então você acaba pegando dinheiro do governo, colocando para estimular a economia, segundo eles, né? Isso gera um PIB maior, mas que vai gerar também um maior gasto depois, justamente por causa dessa indexação. Isso gera inflação. Então vai gerando uma bola de neve no orçamento e aí cada vez você vai criando uma rigidez, cada vez você vai precisando de mais espaço para esse tipo de gasto e aí você tem lá educação, saúde, infraestrutura que vão tendo orçamento diminuído. Então assim, é mais sobre priorizar o que é que a gente vai aumentar por vez do que prejudicar benefícios como pensões e aposentadorias. Então, assim, de onde tirar esse dinheiro, de onde fazer esses cortes, né? Tem muito espaço. Muito espaço. Muito. Então, os super salários é só a pontinha do iceberg. Espero eu que eles consigam super salários, né? Acho que isso é muito importante. Já é uma vitória, vale dizer, mas não é suficiente. Definitivamente por não é mais suficiente. cético que nós estejamos da possibilidade efetiva de que isso ande, vale dizer, todo o nosso apoio. Ministra Simone Tebet. Pode cortar. A gente, ó. Por favor, vamos corta cortar. aí, galera. Vamos lá. Se é uma tesoura grande aqui afiada, a gente... Se quiser a serra elétrica, Pô, vai de serra elétrica. Vamos lá. Tem que cortar gasto. O Brasil não aguenta gastar. Esses privilégios são absolutamente imorais. Um ponto adicional é que, em tese, pela lei, o teto constitucional já proíbe os supersalários. Então, a gente está falando de como conseguir acabar com o puxadinho que o próprio judiciário se autoconcedeu. Porque na prática é disso que a gente está falando, né? A gente está falando que tinha lá a lei do teto, aí veio alguém muito esperto, entrou com uma ação, dizendo, não, peraí, a remuneração é uma coisa. Porém, o nosso trabalho... Veja essa outra função aqui que eu acumulei. Não, para ser promotor, precisa ter uma casa. Aí tem o auxílio moradia, tem o auxílio transporte, aí tem o auxílio... E quem paga é você, tá? É bom lembrar. E não dá pra dizer que dinheiro do aluguel... É porque 44 mil, né, que é o teto, é muito pouco. É muito né? pouco. Temos que ser sinceros aqui. Aluguel. Tá passando necessidade a pessoa que ganha 44 mil por mês. Realmente, ó, Precisa de auxílio moradia. tá tendo que apelar pra marmita porque não dá pra ir pra restaurante com 44 mil. E aí a né? tese é a seguinte, isso não é remuneração, isso é indenização. Meu Isso Deus. é
dinheiro necessário, um gasto necessário para que ele possa desempenhar suas funções básicas. É uma indenização. Coitado. Chega, fico com dó mesmo, assim, dói o coração. Ou seja, para a gente efetivamente cortar esse tipo de gasto, a gente precisa ter uma mudança de entendimento no judiciário também. Então essa é uma briga difícil de ser comprada de forma efetiva, difícil de ser vencida, porque os ministros do Supremo vão precisar cortar na própria carne. E, historicamente, o que a gente tem visto no judiciário brasileiro, que, aliás, também tem um espaço gigantesco para ser cortado, que é 1,6% do PIB. Enquanto a média é 10,4%, né? Exatamente. Um país desenvolvido. Segundo então, assim, o relatório do próprio Tesouro Nacional, dados oficiais de um levantamento do Tesouro Nacional. Ou seja, é preciso que haja disposição de cortar na própria carne. Infelizmente, parece muito difícil. O que precisamos fazer diante disso? Pressionar. Então, vamos pressionar. E é bom lembrar que essa é uma briga antiga do Livres. É bom lembrar que lá em 2017, o nosso líder Livres, Pedro Cunha Lima, quando era deputado federal, já havia apresentado a PEC dos penduricalhos, que é justamente, os penduricalhos são justamente esses puxadinhos que são criados e que acabam gerando esses super salários. Ele apresentou essa PEC, infelizmente ela não foi aprovada por N motivos, até porque o Legislativo também tem os seus penduricalhos, que não quer se livrar, mas a gente já estava lá 7 anos atrás, cobrando e fazendo essa pauta aí pra frente, né? 7 anos depois, quem sabe, finalmente veremos aí o fim dos super salários. Seguiremos cobrando e fazendo a nossa parte a partir da sociedade civil. Se você deseja se mobilizar conosco pela revisão social dos gastos, pelo corte de gastos com privilégios, sejam associados livres em eusolivres.org/participe. É isso aí. Falando de líderes livres gerando transformação na sociedade, né? Vamos passar aí pelas ações, as atividades da semana, mano, os destaques que a gente tem dos líderes nessa semana pós-eleições. Hoje estamos bem mineiros. Tamo, uai, só. Horrível, né? Essa minha imitação, mas tudo bem. Temos Marcela Trópia, vereadora... melhor com pão de queijo. Pão de queijo, realmente, pão de queijo. Muito obrigado, mineiros, pela criação do pão de queijo. A gente, né, agradece com tapiocas, ou, enfim. Vereadora Marcela Trópia aprovou em primeiro turno o projeto de fraudários acessíveis na cidade de Belo Horizonte. Isso é uma questão importante, né? A gente, enfim, como liberais, a gente é muito cético com qualquer tipo de gastos do governo, como a gente acabou de falar, mas a gente bate tanto na tecla dos cortes de gastos, da revisão dos gastos, justamente para ter dinheiro para o que é essencial para as pessoas. Então, como a gente falou aqui, é menos privilégio para o judiciário e mais recurso para a saúde e para a educação. Então, projeto como esse, dos fraudários acessíveis, basicamente, só dando um resumo aqui, né, o que vai acabar acontecendo aí em Belo Horizonte, é que hoje a gente existem muitos pais e mães atípicos, né, com filhos com necessidades especiais, e tem ainda essa necessidade de uso de fraudários, eles não estão adaptados para essa realidade. Então, basicamente, o projeto de lei institui a mudança nos fraudários para que eles consigam também ser acessíveis para essas crianças que já são um pouco mais velhas, mas que ainda precisam de um cuidado específico. Então, é o tipo de coisa que muito liberal pode acabar torcendo o nariz, mas que eu não vejo por que não, né? Já que a realidade muda, o Estado também precisa correr atrás da medida que for possível para poder suprir esse tipo de demanda. Então, é um projeto muito interessante que às vezes nem está no radar das pessoas, é uma necessidade bem específica, eu diria, mas que a gente não pode deixar escantear, porque, enfim, afeta muita gente. Iniciativa importante. Vão aqui nossos parabéns para a líder livres Marcela Trópia, que acabou de ser reeleita em Belo Horizonte. Fez mais de 18 mil votos, deu baile. Segue dando baile, vai seguir dando baile aí na Câmara Municipal de BH. E ainda falando dos mineiros, temos um projeto de autoria do Tiago Mitrô, que é líder livres, que foi deputado federal, e quando o deputado federal apresentou um projeto para aumentar a transparência no acesso a informações da educação pública no Brasil. E finalmente, ele nem é mais deputado federal, mas finalmente o projeto andou, finalmente
foi aprovado no Congresso, né? Esse projeto propõe uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e vai permitir a divulgação de dados e microdados obtidos através dos censos educacionais e exames de avaliação da qualidade de educação. O objetivo é justamente aumentar a transparência, aumentar o acesso à informação e possibilitar uma análise mais detalhada e precisa do cenário educacional brasileiro. A gente sabe que nem só de boas intenções, né? De boas intenções o inferno já está cheio e o que a gente precisa mesmo para melhorar a nossa educação é a gente ter noção do que está acontecendo com ela em primeiro lugar. Então, se a gente não tem acesso a dados e não tem também como utilizar esses dados, comparar dados, cruzar, enfim, poder usar os dados de forma aberta, a gente não consegue mapear nada e não consegue evoluir. Então, isso é muito importante para que a gente tenha, a nível nacional, acesso a esses dados de forma completa e que a gente consiga, a partir daí, traçar planos realmente eficientes para melhorar a educação no Brasil. Exatamente. Boa política pública se faz com informação de qualidade, com base em dados e evidências. Então, é essencial essa iniciativa do deputado federal Tiago Mitrô, líder Livres, que muito nos orgulha em ser um associado. E esse é o tipo de coisa que o Estado, né, tem que realmente fazer. A educação realmente precisa estar... não estou dizendo que a educação precisa ser estatal, mas o Estado tem a sua até importância e a sua participação. Não vai deixar de ter. Você, amigo ANCAP aí, não vai privatizar a educação no Brasil todo, não vai acontecer. Né? Nem e até pra nos gente... Estados Unidos, na Alemanha, não é assim. Vamos cair na realidade. E esse projeto é muito importante para a gente conseguir ter melhorias nesse sentido, enfim, vindo de liberais como o Tiago Mitrô. Até para a gente poder comparar métodos de gestão, para a gente poder fazer com que boas práticas sejam replicadas dentro do sistema educacional e, com isso, fazer com que o dinheiro público do pagador de impostos seja mais bem gasto e, com isso, a gente possa cobrar menos impostos, né? Pois é importante. Nós precisamos ter acesso a dados para fomentar todo esse processo de análise e qualificação do debate e das decisões em política pública. É isso aí, mano. Vamos chegando ao fim de mais um Livrescast. Você que ouviu até aqui, se ainda não deixou o like, se inscreveu no canal aqui no YouTube, deixou seu comentário, faça isso. Se você está ouvindo pelos aplicativos de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, também pode contribuir deixando a sua avaliação aí na página do feed do Livres, né? Deixa aí as 5 estrelazinhas, ajuda bastante a gente para fazer os nossos episódios chegarem a mais pessoas. Lembrando também que no feed estão disponíveis os Livres Entrevista também, que você pode ouvir aí todas as quartas-feiras, né? Estamos sempre publicando, não só no nosso canal no YouTube, mas também nos nossos feeds em todas as plataformas, para fazer esse conteúdo chegar até você, não importa onde você esteja. E você pode ouvir comendo um belíssimo pão de queijo em homenagem aos líderes livres que destacamos no episódio de hoje. É isso aí. Liberdade ainda que tardia, né? Tá na bandeira dos caras. Não dá pra dizer que os caras não são bons. É isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Livrescast. Tchau, tchau. Até a próxima.